Olá, boa noite a todos. Live A Bola Não Para, aqui no meu Instagram. Daniel Vansan, lateral esquerdo da equipe da Inter de Limeira, nosso convidado hoje nesta terça-feira. Érica, bem-vinda. Vamos então conversar com o Daniel Vansan, que já entrou aqui na nossa live do A Bola Não Para. Deixa eu mandar um convite para o Daniel aqui. Isso, o Daniel já craque, já mandou, inclusive. Samuel, um grande abraço, Samuel Santos, narrador. Daniel, lateral esquerdo da Inter, tradicional time aqui de São Paulo, é o nosso convidado na live A Bola Não Para vocês aqui nesta terça-feira. Opa, Daniel. Fala, Fred. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bem. Vou pedir só para você virar o seu celular. Sim. Você tá como um lateral, você tá aí nesse momento. Calma aí, tô muito lateral. Aí, Calma aí, beleza, deixa eu ótimo. apresentar. Aí. Foi bem. Ótimo. Agora é só ajeitar aí a posição. Daí tá beleza. Pra gente começar a conversa aqui com o Daniel. Lateral da equipe da Inter de Limeira. Pronto. Aqui na nossa live A Bola Não Para. Beleza, Daniel? Tranquilo? Beleza. Beleza. E aí, tudo tranquilo? Como que você tá? Tudo ótimo Tudo aí ou bem, não? graças a Deus. Fora essa pandemia aí, né? Do Sim, resto, com certeza. com saúde, graças a Deus. Isso é o mais importante. Seja bem-vindo aqui na nossa live aqui. Vamos falar um pouquinho de você na Inter de Limeira e também nas suas passagens aí pelo futebol. Você que é um jovem jogador ainda, tem muita lenha para queimar, muita coisa para acontecer na carreira, mas é importante. A gente vai falar da sua trajetória, que você já teve uma caminhada interessante no futebol. Mas, Daniel, a Inter de Limeira começou a fazer os testes, né? Para ver como está o Isso. pessoal já. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você testou, tudo beleza, tudo ótimo, como que foi aí pra você? E se fica aquela expectativa, poxa, tomara que seja negativo, tomara que não apareça nada, como que é, hein, Daniel? Sim, bom, boa noite a todos, para quem está entrando aí agora também. A gente fez 2 testes já, fizemos aquele teste rápido, né? Que já teve o resultado, graças a Deus todos negativos. E hoje a gente fez o teste da cotonete, que é um teste mais avançado, já, né? Isso. Aí esse de hoje a gente está aguardando o resultado, mas o que tudo indica está tudo certo com todos, não só eu, mas todos os atletas aqui, comissão da Inter também, o pessoal que trabalha. E agora a gente está aguardando o aval da federação, né, para a gente voltar aos treinos. Claro, antes disso, né, desses testes, vocês já estavam treinando fisicamente, virtualmente, né? Vocês estavam fazendo esses treinamentos? Então, aqui na Inter a gente está fazendo da seguinte forma, a gente está treinando, normalmente a gente calcula no relógio, mas não está tendo videoconferência, Tá. eles não obrigaram a gente a fazer nada, está mais por parte assim, do profissionalismo, eles falaram que era interessante a gente estar fazendo, mas em momento nenhum eles obrigaram ninguém a fazer. Mas o nosso time todos fazem, manda todo dia lá no WhatsApp lá para eles o feedback do treino. E Sim. a gente está caminhando dessa forma. E eu estava conversando ontem com o Rodrigo Pastana, que é diretor de futebol do Curitiba. Ele disse que, na avaliação deles, esse tempo parado, são mais de 2 meses os jogadores parados, como que se você estivesse se representando pós-férias, né? O corpo está totalmente destreinado, literalmente. Você sente isso, Dani? Você está sentindo exatamente isso? Não, é exatamente isso, porque querendo você corre na rua, corre na esteira, faz academia, mas não é a mesma coisa do que você tá com um grupo lá treinando reduzido com bola. Querendo, na hora que você voltar, você vai sentir. E querendo ou não, a gente vai ter que fazer uma mini pré-temporada para voltar agora, pós-pandemia, porque senão muitos jogadores já machucam estando bem preparados. Agora você imagina com 2 meses parado, quando a gente for voltar, se não tiver um preparo físico ideal, vai todo mundo machucar, não vai ter jogador para jogar. E pior que a gente sabe que a preparação física não será ideal, né? Vai ser uma coisa, um tiro curto, né? Não vai ter tanto tempo assim para voltar, né? Quem tem agora essa reta final do Paulistão, esses 2 jogos, quem tiver melhor preparado, cara, fisicamente, com certeza vai sobressair aí nessas partidas. E vocês estão na expectativa, não tem nada oficial para vocês voltarem aos trabalhos de campo, Daniel? Não, ainda nada oficial para a gente retornar. Estamos aguardando o aval da federação, né? E também do pessoal daqui de Limeira, né? Prefeitura, tudo.
Porque no interior agora que começou a crescer bastante os casos, né, cara? É um pouco preocupante. E Sim. querendo ou não, tem jogadores com filho recém-nascido, tem jogadores com a esposa grávida de 8 meses e meio. Então, assim, Caramba. eu acho que a gente tem que pensar primeiro na saúde e no bem-estar de todos, né? Sim. Você tem contrato com a Inter até quando, Daniel? Eu renovei por mais 3 meses o empréstimo Tá, com eles. tá. Renovei por 3 meses. Então você tem, pelo menos aí a garantia até o final do Campeonato Paulista, você estará com a Inter de Limeira, e aí pra frente você vai saber o que vai acontecer. Isso, eu renovei por 3 meses aqui com a Inter, acabando aqui o Paulistão. Caso não apareça algo assim interessante assim para a gente estar saindo, eu retorno para o Mirassol, né? Porque o meu Sim, contrato com o você tem. Mirassol vai até o fim desse ano. Mas eu acredito que a Inter também já mostrou interesse em a gente estar continuando aqui. Porém, eles sabem, né, que a gente sempre busca o melhor, né, um segundo semestre, um brasileiro. Eles estão ciente disso, mas aguardar, né, o tempo de Deus para a gente e vamos ver o que ele tem preparado para a gente aí no segundo semestre, né? Até porque a Inter não tem calendário nacional, né? Ela teria só a Copa Paulista no segundo semestre, né? Isso, é só a Copa Paulista no segundo semestre. O interessante, o ideal seria, o que eu penso com meus representantes, a gente, 2 anos atrás agora, a gente vem de duas Séries C, duas boas Séries C, tendo um acesso pelo Botafogo e tudo. No Remo também, bastante jogos. E o ideal agora é a gente sempre pensa em subir, né, cara? Claro. E a gente tem grandes ambições aí pela frente e espero que tudo corra bem. A gente vai até falar já da sua caminhada, até porque você já sentiu esses gostinhos nacionais, aí a gente vai Isso. falar a respeito. Mas ainda falando da Inter, né, Daniel? O Elano chegou, tentou, né? No começo não tava, parece que não estava engrenando, aí deu liga e o time começou a ter bons resultados. E aí vem essa Isso. pausa, né? Queria que você falasse um pouquinho disso aí, né? Porque quando parecia que, né, a Inter ia começar a pensar coisa mais alta aí no campeonato, dessa pausa aí, Despontar, né? né? É, então, no início a gente teve uma pré-temporada muito boa, cara. Relações amistosas, tipo, todo mundo bastante confiante. A nossa equipe sentiu muito a estreia, cara. A gente, perante a nossa torcida, como foi a estreia, foi muito difícil. Só que logo no jogo seguinte a gente já conseguiu uma vitória importantíssima contra o Bragantino lá, que todo mundo já desacreditava da gente. Na segunda rodada já estava todo mundo falando que a Inter era favorito para cair. Aí o que eu penso é o seguinte: a partir daquele momento que a gente venceu o Bragantino lá, com a força que o Bragantino vinha tendo do início do ano nas contratações, o pessoal colocou o pé no chão e falou assim: opa, calma aí, o time da Inter tem alguma coisa. Aí eles começaram Sim. a respeitar mais a gente. É o que nós, jogadores, sentiu e a comissão também. Só que desde o início a comissão confiou muito na gente, a diretoria confiou muito na gente, no nosso trabalho que vinha sendo feito. E a gente abraçou o projeto e se tivesse jogo que a gente tivesse que jogar do meio de campo para trás para marcar e fazer 1-0, a gente ia fazer isso, porque todo mundo entendia cada situação que a gente encontrava no jogo. Então, isso que era legal do nosso time muito unido, um dos melhores grupos, se não o melhor que eu peguei até hoje para trabalhar. Legal. Pessoal, nota 10, o Elano, o Ivan, pessoal todo da comissão, pessoal nota 1000, dá o aval para a gente, passa confiança, então não tem o que reclamar. Agora, a gente vinha crescendo na competição, como você disse. Infelizmente, a gente perdeu uns pontos bobos. Contra o Botafogo de Ribeirão, por exemplo, a gente tomou uma virada em 5 minutos de jogo, nos últimos 5 minutos. Então, são coisas que às vezes a gente tropeçou, que já era para estar numa situação ainda melhor, porque Sim. os times que a gente pontuou, muita gente desacreditava. E os times que às vezes era para a gente buscar um ponto ou até três, a gente Tropeçava. tropeçava em certo momento do campeonato. Mas dentro dessas circunstâncias aqui que eu estou dizendo, esses 2 últimos jogos aí, analisando assim, a gente tem chance ainda de classificar, mas manter a Inter na 1 do Paulistão é um grande mérito para a gente ali também, pelas situações que a gente enfrentou durante o campeonato.
não digo nem, não vou nem entrar em questão de arbitragem, essas coisas, porque eu não acho bacana essas coisas, mas quem assistiu, quem acompanhou, viu como é que foi a trajetória da Inter até aqui. Sim. E sobre ainda, o Inter tem mais 2 jogos. Contra quem? Você lembra, Daniel, os 2 últimos? Olha, a gente tem o primeiro, voltando, a gente tem Oeste em casa e Oeste. fecha contra a Ferroviária fora. O Oeste que tá brigando lá embaixo e a Sim. Ferroviária que tá no meio de caminho aí. Tá igual, a É, pontuação é a mesma, né? é. Então, assim, matematicamente vocês têm chance, né, de classificação. Sim. Não é fácil, né? Mas, assim, tem chance matemática. Vocês voltam com chances, né? E, ao mesmo tempo, Volta com voltam com chance de aquela... classificar. E é um campeonato que, né, ao mesmo tempo que você tem chance lá em cima, você tem que tomar cuidado lá embaixo, Exatamente. né? O que a gente pensa, eu acredito que todos pensam, é assim, a gente pontuar nesse primeiro jogo em casa, Para respirar, né? exatamente, para respirar. Aí, caso o Mirassol venha tropeçar, a gente tem grandes chances de classificação. Legal. E ainda sobre o Elano, como que é para você ter essa oportunidade de trabalhar com um jogador muito teve um grande sucesso, né? Como trabalhar como um treinador com um jogador que teve muito sucesso na carreira, né? Uma carreira vitoriosa, principalmente no Santos, mas jogou em outros clubes, jogou fora do país, fazia uma Copa 2010 excelente até se machucar. Realmente era um jogador fundamental naquele momento da seleção do técnico Dunga. Como que é você estar em contato com um jogador que fez sucesso, né? Com um treinador hoje, né? Mas que foi jogador de sucesso, né? Como que é ter esse contato com o Elano? Então, cara, eu sou suspeito para falar porque eu vim para a Ele Inter pediu, né? através dele, sim. Eu nunca imaginei receber uma ligação dele no meu celular, então o primeiro contato que a gente teve foi ele me ligou, eu conversei com ele, ele me explicou o projeto. Eu tinha algumas outras situações, mesmo aqui no Campeonato Paulista, e ele falou: vem para cá, a gente vai fazer a gente tem um projeto bacana. A gente vai montar um grupo aí, uns guerreiros aí. Ele me explicou uma situação. Eu falei assim: poxa, Elano, eu agradeço o contato, cara. Fico muito feliz você me ligando. Eu tenho mais confiança ainda de estar indo para a Inter, porque, querendo ou não, ele é quem vai escalar, ele quem se precisar vai dar uns toques em você. E é isso que acontece no dia a dia nosso. É um cara que busca ajudar muito todos. Não é só os 11 titulares, não é só também o pessoal que está no time de baixo, até mesmo aqueles que às vezes ficam de fora do treino, ele pega depois do treino e fala assim: ó, faz assim, vai por aqui, eu tenho um certo conhecimento, eu posso ajudar. E, cara, quem quer ser ajudado, né, não existe professor melhor, vamos dizer assim, né? Porque Claro. um cara que jogou tudo que ele jogou, que ganhou na carreira, tudo que ele ganhou, cara, então é uma honra mesmo poder fazer parte do grupo, poder ter ele como treinador, não só ele, o auxiliar, o Ivan, o Edilson, eles aqui, o PC, o ex-lateral aqui que estava no passado. Então, tipo, são pessoas maravilhosas, que todos eles. Se eu falar aqui, eu vou ficar falando aqui a live inteira do pessoal da Inter, que eu não tenho palavras para agradecer por tudo que eles vêm fazendo aí, não só por mim, mas por todos os jogadores. E você citou do grupo que você não tinha trabalhado assim, um grupo tão unido assim. Eu conheço do grupo aí que é o Nata, que na época do Juventus Sim. ele jogou aqui, e eu fiz uma matéria com ele indo numa pizzaria. Ele foi pizzaiolo. Depois pergunta pra ele se ele fez boas pizzas. Aí dá, Eu vou ele foi perguntar um bom. depois. Pergunta se ele foi um bom pizzaiolo. E a gente Cara fica sensacional muito. também. Ele é, realmente. Muito bom jogador, muito boa pessoa. Sim. Você quer ficar do lado de pessoas boas, você tem que ficar do lado dele. Nossa, um cara sensacional, Nata. Você falou de um cara aí que do grupo assim, eu vou te falar, um cara sensacional. E ele assim, tava ele e o Adilson, que jogou no Juventus, foi centralmente, jogou no Corinthians, no atacante, né? Sim. Rodou também aí pelo interior, e ele tava no 15 Piracicaba, né? E ele tá uma competição os dois entre quem fazia melhor a pizza na pizzaria. Ela estragaram as massas ali, né? Mas tá bom, a gente Tá perdoa. valendo, né? A primeira vez a gente perdoa. Tá certo. Ô Daniel, você citou em relação à preocupação das famílias sobre o Covid, né, o coronavírus que vai crescendo no interior de São Paulo. Você está aí com a sua família? Você está sozinho? Como que tá para você? Então, cara, pra mim tá mais tranquilo, porque só eu, minha esposa e meu cachorro, né? Eu não tenho filho ainda. Já percebemos o seu cachorro, inclusive, ele já deu uma aparição aí com latido.
Já apareceu Não, aí dando uma... ainda ele tá deitado aqui, eu não sei como, mas É. Não, tranquilo. mas ele deu um latido aí. Eu vi um latido uma É, hora aí. Foi ele. ele é um míssil, hein? Toma cuidado, não É sei se você mesmo? fala Que aqui. raça que é? Que raça que é o segurança? O seu Cara, segurança? aqui eu trouxe ele, eu É. adotei ele em Portugal e trouxe ele pro Brasil. Você adotou em Ah, Portugal? isso, eu trouxe ele de Portugal, porque minha esposa, como eu fui para lá, eu casei muito cedo, né? Sim. E minha esposa, quando a gente esteve lá, tava se sentindo muito sozinho, porque fazia Claro. algumas viagens. E aí adotei um cachorro e tá com a gente até hoje, é como se fosse filho. A raça dele, você perguntou. Sim. Aqui, eu não sei dizer a raça dele aqui no Brasil. Muitos falam que é sem raça, porém, aqui veio no passaportezinho dele, chama Podengo português. Ah, é? Então, tá valendo, é um companheiro para todas as horas, né? Para minha esposa, então nem se fala quando a gente pega algumas viagens, né? É Sim, sim, complicado, sim. mas é o nosso filho, até então. É. Já tá aquecendo pra frente. Exatamente, Não, exatamente. legal. Cachorro é sensacional. E não deu aperto no coração a viagem de Portugal até o Brasil, não? Com o cachorro no avião, não? Não dá um aperto, não? Nossa senhora, cara, é complicado. E ele ainda, ele não pode ir em cima por conta do tamanho Do dele, tamanho, sabe? Ele né? tem que ser Sim. despachado. A hora que você pega, Nossa. dá um alívio no coração. A hora que você chega e vai pegar a gaiolinha dele. Porque sempre conta histórias ruins, né? Nunca conta, foi tudo bem, não. Sempre conta. Nunca vai Olha, tudo bem. né? Ele Né? chega todo sujo, é complicado. Mas É, é a é, única forma que tem de trazer, né? Não vai deixar o bichinho, né? claro. Não, você fez o correto, mas legal. Ele é um estrangeiro, é um europeu na sua casa. É um europeu na minha casa até então. Que legal, bacana. Daniel, então aproveitando, você falou, tá, você, sua esposa, tá com o cachorro, tal, tem mais tranquilidade. Mas você, entre os jogadores, vocês conversando, vocês acham que é o momento ideal de voltar, ou se pudesse esperar um pouco mais, em virtude até dos casos que estão crescendo em São Paulo, vocês até gostariam que demorasse um pouco mais? Como que vocês estão lidando com essa situação? Porque a gente percebe que os clubes estão querendo voltar, é óbvio, com todo o protocolo, com todo o cuidado de segurança, mas também por causa do lado financeiro, né? Para movimentar Sim, e conseguir arcar com as coisas, com os compromissos. Mas e vocês, jogadores, o que vocês têm falado? cara, a vontade é de jogar o quanto antes, né? É o que a gente pensa. Porém, a gente vai mais pelo lado humano, né, cara? A gente pensa em primeiro lugar na saúde. Como eu te disse, o meu vizinho, cara, é o Balardim. Cara, a esposa dele tá grávida de 8 meses. Eu toda vez assim, eu tô direto na casa dele, dia sim, dia não, a gente faz alguma coisa aqui, a gente janta junto, às vezes almoça. Então, assim, cara, eu penso mais nesse lado humano, que se eu pudesse, tipo assim, se fosse só a minha opinião, eu esperava ainda. Eu esperava porque, como eu te disse, aqui em Limeira está crescendo muito. Piracicaba tem crescido muito e Campinas, que é tudo aqui na região, não para de aumentar os casos. Então, é uma situação delicada de eu falar para você assim, mas todos os jogadores querem voltar a jogar, porque, cara, eu quero muito voltar à minha rotina de treino, eu quero muito poder sentar lá no vestiário, trocar uma ideia com os caras, dar risada, sair um pouco de casa, porque a gente está ficando o máximo que a gente pode em casa. Mas Sim. pensando de um lado humano, cara, eu esperaria ainda, porque tem situações e situações que é complicado se acontecer de pegar uma Covid dessa e acabar infectando outras pessoas. Não, com certeza. Essa é a grande preocupação que a gente sente do meio, né, do futebol, de não levar, Sim, né, nem de alguém externo trazer para o atleta, que seria ruim, até, e o atleta levar, consequentemente, claro, para a família, para parente, isso também sim, não é bacana, né? Então eu sinto essa preocupação, e a preocupação de todos, é óbvio, de todos que estão aí e precisam voltar a trabalhar, tem esse medo, esse receio de ter que buscar o seu ganha-pão, né, de pegar o seu sim. dinheiro, poder ajudar em casa, mas ao mesmo tempo de não trazer, infectar as É, pessoas próximas, queridas, né? muitos, assim, pensam em voltar o quanto antes por conta da situação financeira, porque voltando o salário volta a ser integral, porque hoje a gente tem um salário reduzido, mas não tem muito o que fazer, cara. Tem que esperar. Sim. E tá pausado aqui o Daniel, mas eu tô te ouvindo, viu, Daniel? Tô ouvindo normalmente, aí voltou. A internet às vezes dá uma descarregadinha, mas eu tô te acompanhando direitinho, acho que você tá me ouvindo também. Eu queria que você falasse
como que a Inter tratou com o caso de vocês, da parte dessa pausa. Legal, dessa pausa. Cortou os salários, manteve a maior parte do grupo, teve que cortar alguns que tinham contrato vencendo. Como que foi? Como que a Inter lidou com isso do elenco de vocês? Então, cara, a gente só teve uma baixa no elenco, que foi o Tomás, que acabou se transferindo pro Operário. O restante, a diretoria conseguiu manter todos aqui, os emprestados, os que teve contrato encerrado, eles renovaram por mais 3 meses. É uma coisa muito positiva da Inter, eles estão sendo muito transparentes com a gente, isso que eu acho mais bacana. Eles não estão atrasando o salário, eles conversaram com a gente o que eles conseguiam pagar para a gente nessa época de pandemia. Ficou acertado deles nos pagarem uma parte do salário, entendeu? E mais, aí a gente ganha um auxílio ainda do governo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o que eles fizeram ficou muito bacana, porque não adianta eles prometer para a gente, eu consigo pagar 80% para vocês. É mentira, porque eles não conseguiriam, porque eles não têm caixa nesse momento, eles não receberam a última parcela da federação, né? Então, eles colocaram o pé no chão e falaram, não, a gente consegue pagar isso para vocês, e até agora está tudo certo, tipo, não tem do que reclamar deles. O que eles prometeram, eles estão cumprindo. Legal. E vocês podem até sair na frente nesse caso, né, Daniel? Porque tem muitos clubes que perderam 15, 16, 17 jogadores, alguns vão voltar, mas outros a gente sabe que não vão voltar, né? E outros com problemas de salário. Vocês podem sair na frente nessa parte, né? Não, sim, como eu te disse, é uma coisa muito bacana vindo da Inter, do nosso presidente, do Henrique, que é o nosso diretor. Ele muito transparente com a gente, e isso foi desde quando a gente chegou aqui, né? Então, a gente busca essas transparências e outra, eles mesmos falaram pra gente, caso tivesse outra coisa melhor, pra gente, tipo assim, eles não iam prender ninguém aqui, nenhum jogador que não quisesse ficar. Eles falaram assim, não vai ficar ninguém desempregado que está aqui. Por mais que teve muitos atletas que encerraram o contrato aqui, muitos, e eles prolongaram por mais 3 meses, entendeu? Para ninguém ficar desempregado. Aí, um exemplo, eles pegaram, falaram assim, a gente consegue pagar tanto para todo mundo assim, para a gente manter todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo, e a gente segue assim. Que ótimo, muito bom. Bom saber isso, e parabéns à Inter de Limeira, que de uma forma honesta e sincera, manteve aí boa parte do elenco, só saiu um porque acertou uma condição melhor para ele na sequência. Exatamente. Aí, né? Pô, isso é excelente. Parabéns à Inter de Limeira, porque a gente tem conversado, viu, Daniel, com equipes não só da Série A1, mas tem que conversar com gente da Série A2, da Série A3, nas minhas lives aqui, e a gente vê a dificuldade, sabe? São poucas equipes que estão mantendo os grupos, tem cara que está sabendo, até hoje não sabe o que vai fazer, o cara não sabe se vai continuar, se não vai. Uma indefinição, o cara não está sem receber, inclusive, porque o clube está atrasado já desde o salário de março, não pagou. Eu vi uma entendeu? situação, eu não sei até onde é verdade, eu acabei vendo no jornal que o Noroeste praticamente abandonou a Série A3, era o líder isolado da 3, eu não sei até onde isso é verdade. Mas tá numa situação muito delicada. Cara. Né? Que situação. Tem clubes aí dizendo que podem fechar, desistindo de Série D de Campeonato Brasileiro. O São Caetano tinha desistido, voltou na decisão, vai disputar a Série D, mas não sabe com que equipe. Realmente a situação é muito complicada. Então, vocês têm a sorte aí, o pessoal que está na Inter de Limeira, de estar no momento mesmo com um salário reduzido, mas pelo menos vocês estão com um contrato de 90 dias aí, que dá pelo menos um respiro aí, que vocês sabem que durante 90 dias vocês têm uma direção nesse momento. Porque muitos estão sem direção, isso é o pior, né? Porque uma coisa é você saber, não vou ficar, já sei que eu não vou ficar, vou buscar. É outro cara não saber se vai ficar, se não vai, o que vai fazer. Essa indecisão é muito ruim. Daniel, vamos apresentar um pouquinho você para todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente. E aqui vai ficar salvo no meu IGTV também a nossa live. Vai para o meu canal no YouTube. E aí o pessoal pode conhecer ainda mais o Daniel. Como lateral esquerdo, você sempre quis ser jogador, Daniel? Você sempre teve esse sonho de ser jogador de futebol? Foi algo que foi acontecendo? Alguém que percebeu, olha, você tem talento para isso? Como que aconteceu sua caminhada no futebol, Daniel? Então, eu sempre tive o sonho, né, de ser jogador e eu tive um anjo aí na minha vida que um dia me pegou na arquibancada, quando tinha amador, a gente entrava para brincar lá na minha cidade, no Paraná. Eu sou nascido em São Jorge do Ivaí, no Paraná, uma cidade de 6 mil habitantes.
E esse cara, ele chama Adriano Biondo, quero até mandar um abraço para ele, que depois ele deve estar assistindo. Legal. Esse cara pegou eu no meio, assim, no intervalo do jogo, ele veio batendo uma bola lá, ele conhecia meus pais, fomos até em casa e ele chegou na minha mãe e falou, ó, eu vou levar esse menino para Santos, fazer um teste, você deixa? Aí minha mãe, não vai nesse exato momento, é muito novo, tinha 12 anos. 12 anos. E aí, E ele, mas, desculpa, Daniel, cortar, mas foi pela batida da bola que ele percebeu que você poderia ser não, a um bom gente atleta fazia ou um ele já... joguinho ali, sabe? Não, A não, gente fazia um entendi. joguinho reduzido ali dentro da área ali, um 5 contra 5, e ele Rapidinho. me viu lá, ele já me conhecia assim mais ou menos, mas Sim, esse dia sim. ele me viu e falou, vamos, você tem vontade? Eu falei, sim, tem, é meu sonho. Aí ele tinha uma certa condição financeira boa e minha família não tinha, meu pai e minha mãe não tinham essa condição de estar mandando para Santos. Aí meu pai falou assim, não tem condições de estar deixando ele ir, não tem dinheiro. Aí o Adriano falou assim, não estou pedindo dinheiro para vocês, estou pedindo que vocês liberam ele para eu levar ele lá para Santos. E foi assim, cara, minha trajetória começou assim, eu fui no meio de 2008 para Santos, ele me levou para lá, pagou Pro hotel, pagou Santos. tudo no Santos. Aí eu passei no teste do Santos, fui federado em 2008, e só que eu não podia ficar em Santos ainda, sabe? Não tinha como eu ficar lá. Sim. Aí, o que que o Santos pensou? Para eu voltar no início de 2009, eles me deixaram federado em 2008 sem eu ficar lá. E aí eu voltei para minha cidade, terminei o ano escolar e apresentei no início de 2019 2009 em Santos. Tá. Aí o Santos deu um apartamento para minha mãe para cuidar. Aí morou eu, mais 5 meninos, não, eu e mais 6 meninos que minha mãe cuidava. Eu para minha mãe para ficar lá. E aí eu fiquei Caramba. no Santos até o primeiro ano do Sub-15. Aí do Sub-15 do Santos eu fui para o Desportivo Brasil. Na época quem comandava o Desportivo Brasil era o Pita, que jogou no São Paulo. Sim. Não jogou no Santos também. Isso. E aí a gente teve um jantar, ele perguntou se eu queria ir para lá, porque eu tava para ir também para o Palmeiras, porque um treinador que foi meu do Santos tinha se transferido para o Palmeiras, e ele perguntou Qual que era o se eu treinador? tinha o Ricardo Severo. Ricardo Severo. E Ricardo você sempre Severo. foi Ele lateral era esquerdo, Daniel? Ou você jogava de outra Não, posição? Você sempre foi lá? no Sub-13 Não? eu era meia. Meia? Aí, no Sub-15, no primeiro ano de Sub-15, assim, teve um menino, um amigo meu até hoje, o Lucas Ibon, ele teve uma lesão de LCA, do Tá. cruzado. Cruzado no joelho. E aí não tinha quem jogasse no Sub-15. Aí o treinador pegou e falou, você faz? Eu falei, não, faço. Aí, daí em diante, joguei na lateral e aí eu fui pro Desportivo Brasil, Sim. fiz o ano de Sub-15 lá. Quando eu completei com o Desportivo, eu lembro que a Aí gente você entra... então foi... Pode falar. Deixa eu só... Oi, desculpa, né? Aqui, como tá, isso, a internet agora voltou. Você falou, aí do Santos você foi pro Desportivo, aí você fez o primeiro contrato profissional, é isso? Não desportivo, é isso? Que cortou. E no Brasil, eu fiz meu primeiro contrato Tá, profissional. legal. E aí eu joguei uma Taça São Paulo e o Cruzeiro me levou depois dessa Taça São Paulo. O nosso time em si não foi muito bem, mas eu tive duas partidas de bastante destaque e o Cruzeiro me levou para lá. Aí eu assinei um contrato profissional com o Cruzeiro por 3 anos. Tá, então do Desportivo Brasil pro Cruzeiro, depois de uma Copa São Paulo, você tinha ido bem na Copa São Paulo, você tinha enfrentado o Cruzeiro, por que o Cruzeiro foi atrás de você no Desportivo Brasil? Então, o Cruzeiro não estava nem na nossa chave, mas tinha um olheiro lá, um caça-talento do Cruzeiro, que estava lá e gostou. E daí falou com o pessoal do Desportivo Brasil. Eu fui numa transferência e
eu e mais um jogador do Desportivo fomos para lá e assinamos por 3 anos. Aí o Desportivo ainda ficou com uma porcentagem na época. Mas é aí que eu vi que as coisas realmente poderiam dar certo, né? O sonho estava se realizando, né? Nesse momento. Chegando ao Cruzeiro, né? Exatamente. O Desportivo é um clube formador. Quando eu cheguei lá no Sub-15, a gente acabou sendo campeão Sub-15 paulista, que não tinha sido campeão nunca. Aí o mesmo time no Sub-17 no ano seguinte foi campeão de novo. Então as coisas começou a dar certo. Aí nesse momento já ganhava um salário legal, tipo assim, para minha idade. E acabei indo pro Cruzeiro, um sonho, tá jogando em time grande. Com 17 anos, eu treinava às vezes no profissional do Cruzeiro com o Marcelo Oliveira e eu via os caras como Dagoberto, Dedé, Marcelo Moreno. Então, tipo assim, eu vi os caras falar assim, nossa, isso aqui pode virar realidade mesmo, hein? Trabalhando, né? Só que no Cruzeiro eu sofri um pouco com lesões na base. Mas mesmo assim, eu fiz uma Taça São Paulo muito boa no Cruzeiro. E eu fiquei lá. Eu tinha um cara lá que gostava muito de mim no Cruzeiro na época, que chegou até a ser vice-presidente do Cruzeiro, o Bruno Vicentim. É um cara também que assistiu minha Taça São Paulo. Ele já, lógico, ele me acompanhava lá nos treinos no dia a dia, mas a Taça São Paulo que eu fiz, ele falou assim, poxa, esse menino aí tem uma capacidade e tal. E um cara sensacional, me ajudou muito dentro do Cruzeiro. Até quando eu tive a minha saída do Cruzeiro, eu pude falar primeiro com ele, pelas situações que tinha pintado, né, que eu ainda não tinha jogado no profissional. E quando eu recebi uma proposta do Gil Vicente de Portugal para ir em definitivo para lá por 2 anos. Só que eu tinha ainda 11 meses de contrato com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. Né? Então, Daniel, só para até entender, né? Porque é legal, a gente gosta jornalista gosta de saber a curiosidade e os detalhes, né? E é bom porque as pessoas acompanham. Porque tem muita gente que assiste, Daniel, e sonha ser jogador de futebol, ou já tentou ser jogador de futebol, quer saber como que é a caminhada, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, quem vive no meio, a gente que convive, sabe que não é fácil, parece ser fácil, mas não é, a gente sabe que não é. Mas como que o Gil Vicente chegou e percebeu você já estavam te observando, seu empresário que tinha contato, como que chegou futebol português, a Europa observando o seu futebol, porque no profissional você estava tentando buscar um espaço, mas já tinha ido bem, tendo um destaque na base, né? E a gente sabe que tem muitos olheiros, tem muitos observadores na base, não é no profissional, é já para pegar o garoto saindo quentinho do forno no profissional. Sim, então, foi São Paulo que eu fiz pelo Cruzeiro. Tá. A nossa Taça São Paulo, eu lembro, foi em 2015, se eu não me engano. Eu não me recordo, não tenho muita certeza. Mas a gente caiu nas oitavas, eu acho que nas oitavas a gente pro Vitória na época. Só que eu fiz também uma competição individual muito boa. Nessa Copa São Paulo, acho que de 6 jogos que a gente jogou, eu fiz um gol de falta e acho que dei 4 assistências nessa Copa São Paulo. Então, depois disso, eu até pensei que eu poderia subir para o profissional do Cruzeiro. Mas também não tenho mágoas nenhuma, porque o Cruzeiro na época era bicampeão brasileiro, né? Então, era uma situação também muito delicada para subir lá no profissional. Mas nessa Taça São Paulo eu fui muito bem. E aí tinha um pessoal assistindo, o pessoal, acho que era eles eram olheiro lá do Gil Vicente, eles estavam acompanhando a Taça São Paulo e entraram em contato direto com o meu agente na época. E aí meu agente trouxe a proposta deles para o Cruzeiro, né? Aí eu fiquei um pouco com medo de ir, porque eu não conhecia no momento, mas eu falei com a minha esposa, falei com a minha mãe, que vivia também com a gente em BH, meu irmão. Eu falei, não, acho que eu quero ir, porque eu estava para fazer 19 anos, e quando surgiu essa proposta de ir para Portugal para jogar profissional, eu não pensei, eu fiquei meio assim, eu falei, não, acho que eu tenho que ir, porque pode ser uma oportunidade única.
E eu acabei indo, acabei me transferindo para Portugal. Em questão de experiência, para mim foi muito bom. Um clube super estruturado, Gil Vicente. Deu todo o suporte que a gente precisava lá no início. Então, depois a minha esposa, a Karen, também, as coisas encaminharam bem por lá. Que bom. Por mais que eu não joguei o tanto que eu achei que eu poderia jogar. Ia jogar. Eu falo em questão de números, né? Tá. Mas era o meu primeiro ano no profissional, então eu fiquei muito feliz de ter quebrado aquela situação de base profissional naquele momento. Sim. Aquela que, querendo ou não, tinha aquele negócio de transição de base é muito difícil. Só que eu dei muita sorte que no Gil Vicente tinha eu e mais 8 brasileiros, então eu estava me sentindo em casa. Tava tranquilo. E lá você cumpriu, eram 2 anos de contrato, Daniel? Você cumpriu até o final? Eram dois anos, só que eu só cumpri um lá. Tá. Teve alguns probleminhas lá, questão financeira lá, enfim, daí acabou a primeira temporada, eu tinha concluído a primeira temporada, aí eu pedi minha rescisão para vir embora, porque eu estava no meu direito, sabe, de pedir a minha rescisão. Sim. E eu conversei com a minha esposa e vim embora. Mas eu já vim sabendo que eu tinha uma situação certa aqui no Brasil também, que era a Ferroviária de Araraquara. Tá. Daí... Legal. E o que o futebol português, jogar na Europa, acrescentou no seu futebol, Daniel? Que você fala, poxa, se eu não tivesse vindo aqui, eu não teria aprendido isso. O que te acrescentou no seu futebol, Daniel? Então, cara, eu no Cruzeiro, como eu era meia, cara, eu era muito ofensivo, cara. Eu era muito ofensivo, assim, na base. E eu não tinha muita noção da parte defensiva. Eu acho que essa transição minha para Portugal naquele momento, nossa, me ajudou muito em questão da parte defensiva, porque o nosso treinador, o meu treinador que eu peguei lá, sim, ele era um lateral esquerdo, jogou na seleção portuguesa. Então o cara pegava muito no meu... Então isso me ajudou muito taticamente, eu entender, quer dizer, junto com a nossa linha, com a linha defensiva não furar a linha, não ficar para trás para dar condições. Questão de marcação, ele pegava muito no meu pé. E hoje eu já acho que eu sou um pouco... Se você me perguntar assim, como que você se considera hoje um lateral? Eu me considero um lateral que defende 60%, 70% e ataca 30%, por conta disso. Sim. Não, mudou o seu estilo de jogar. Isso, é um estilo de jogar. Eu acho que questão de ser mais obediente taticamente, eu acho que isso me ajudou muito. Legal, bacana. Isso é importante. Deixa eu aproveitar aqui, o Sérgio Soares está me escrevendo aqui, o técnico Sérgio Soares, Vansan é um atleta de muita qualidade, conhece bem a posição, merece oportunidade em clubes maiores, saiu o grande Sérgio Soares, um abração ao Sérgio. O Benê Sacomã, que é pai do Diego Sacomã, mandando boa sorte, sucesso para você. Legal. E é legal. Ele é um figurado, ótimo treinador e grande pessoa também. Daniel, e aí você veio para a Ferroviária, e aí teve essa passagem, volta a São Paulo, né? Volta ao futebol paulista, e aí com uma situação diferente, né? Você volta como um profissional, né? Então acho que aí começa a sua caminhada a ser séria, né, no futebol, né? Assim, no sentido, sua carreira começa a ter um caminho aqui no Brasil, né? Isso. Essa minha volta para o Brasil foi... Nossa, eu dei muita sorte por eu ter pego um clube muito organizado também, a Ferroviária. Eu cheguei na Ferroviária com quem me trouxe na época foi o Pedro Martins, acho que ele está até lá de volta agora, depois da passagem dele na federação. E ele me conhecia também da base. Ele me conhecia da base e ele me trouxe de volta. E naquela altura, para disputar uma Copa Paulista, eu vim com
Na realidade, eu vim com um contrato de 9 meses, até o fim do Paulistão, Tá. que ele tinha me oferecido. Para mim era uma segurança, porque Sim. eu tinha, a Ferroviária já era na 1 do Paulistão, na Elite. Todo mundo quer ter contrato com um clube que está na Elite do Paulistão, que é Claro. para mim também é o melhor estadual do Brasil. Então, naquele momento que eu voltei, eu já me adaptei já muito rápido. Eu voltei porque eu conhecia e eu peguei um treinador também que era o PC Oliveira, que era do futsal, um cara Sim, que sim. conhece muito do futsal e tipo tava migrando para o campo. Pro E campo, né? também era naquela base de trocar conhecimentos. Então, eu peguei um cara que me ajudou muito, o PC também me ajudou muito. E, cara, naquele ano que eu voltei, a gente já foi campeão da Copa Paulista. Campeão da Copa Paulista em cima da Inter até. E logo que acabou a Copa Paulista, eu renovei meu contrato com a Ferroviária por 2 anos, cara. Então, aquilo para mim foi uma segurança, porque tá voltando para o Brasil e já firmar um contrato mais longo era uma segurança para Claro. mim, para minha esposa, Pô, né, minha família. Então, eu fiquei muito feliz. E naquele momento, depois que acabou o Paulistão, acabou a Copa Paulista, a gente jogou o Paulistão, fiz bastante partida no Paulistão, acho que de 12 partidas, contando com o interior, em 14, 15 partidas, eu fiz 10, então para mim foi muito bom. E teve algumas procuras de alguns times da Série B, só que acabou não concretizando as situações e eu acabei indo para o Botafogo de Ribeirão emprestado para jogar a Série C naquele ano, sim, sim. no ano de 2018. Legal. E foi outro clube também que eu me identifiquei muito. Peguei um grupo muito bom também, um grupo junto com o Léo Condé, que ele formou um grande elenco lá. E a gente conseguiu o acesso para a Série B naquele mesmo ano. Então, para mim, 2 anos como profissional no Brasil, eu tinha uma conquista de uma Copa Paulista, tinha um Paulistão e uma Série C nas costas. Então, para mim, naquele momento, eu vi que as coisas poderiam acontecer mais rápido do que eu imaginava. Que legal. E E, aí do cara, Botafogo foi para qual foi a caminhada? E aí, do antes até Bot... de falar da sua caminhada, o Henrique está aqui. O Henrique sempre me acompanha aqui nas minhas lives. Ele é lá de Portugal, viu, Daniel? Ele quis saber se a Inter de Limeira era do Elano, do Marcos Assunção. É do Elano. O Assunção está no Água Santa. E ele jogou no Gil Vicente, tá? Só para avisar, Henrique, você que é de Portugal, ele jogou no Gil Vicente aí, tá? O Henrique é lá de Portugal, tá sempre me acompanhando. Eu fico muito feliz que me acompanha lá desde Portugal, todas as minhas participações nas lives, aqui também lá nos Donos da Bola com o Neto. Mas, Daniel, queria que você falasse. Então, do Botafogo, qual é a caminhada que você teve aí? do Botafogo, do Botafogo eu voltei para a Ferroviária. Sim. O pessoal do Mirassol entrou em contato comigo, tinha interesse de que eu fosse para lá jogar o Paulistão, só que eu tinha contrato com a Ferroviária ainda, de mais um ano e meio. Tá. Deu uma atrapalhada. Melhor do que eu vivia na Ferroviária, e entramos em um acordo, a Ferroviária ficou com 50% do meu passe, aceitou me liberar, o pessoal aceitou me liberar, e eu acabei na Sol, com o mesmo quantidade de tempo do contrato. Fiz 2 anos Sim. com o Mirassol daí. Aí eu fui para o Mirassol para a disputa do Paulistão, fiz a pré-temporada toda com o Mirassol e acabei me lesionando lá na semana da estreia do Mirassol. Aí me dificultou um pouco eu permanecer lá, porque quando eu machuquei foi logo na estreia, antes de iniciar o campeonato da semana, e eu voltei, já era na quarta rodada, o time já estava fechado, né, já tinha encaixado o time, e aí eu fui emprestado para o São Bernardo, onde eu tive lá com o Sérgio, que comentou aí na nossa live. É. E aí eu fui para o São Bernardo para jogar dois, que foi uma... Eu não tinha jogado, não conhecia muito a competição,
mas também foi uma coisa que eu coloco na minha cabeça que é bom, sempre bom estar jogando, independente do lugar. Então, São Bernardo me recebeu muito bem. Fizemos uma campanha lá um pouco delicada também, brigamos para não cair no ano passado. Foi uma situação difícil, que o São Bernardo não estava acostumado a viver naquele momento. Eu lembro que eu cheguei lá, acho que era a sexta rodada, o time tinha 1 ponto. Caramba. Então era um desafio muito grande para a gente escapar do rebaixamento, sendo que tinha grandes times na A2, como o Água Santa, nossa, times financeiramente, vamos dizer que às vezes paga até mais que a A1 quando está na A2, né? Você sabe do que eu estou falando. Sim, claro. E deu tudo certo, cara, deu tudo certo, eu joguei lá, para mim foi bom, para o meu conhecimento, para minha carreira, eu acredito que foi bom. E do São Bernardo, eu recebi uma ligação no fim da A2, eu recebi a ligação do Márcio Fernandes, que tinha jogado contra ele pelo Botafogo, quando ele estava em Joinville, perguntando se eu não queria ir para o Remo. Lá que para ele tinha acertado no Pará. Remo. Isso, para Belém do Pará. E eu aceitei o convite na hora, porque quando eu fui procurar informações do Remo, do clube, da torcida, eu falei sim. Não, futebol sim, paraense, Daniel, o futebol paraense, Paysandu, Remo, Tunaluso, né? O Tuna um pouquinho menos às vezes, mas, por exemplo, Giovani, que fez fama no Santos, foi revelado pela Tuna. Mas assim, eu fiz jogo já no Mangueirão. A torcida paraense é espetacular, cara. Espetacular. E eu, cara, fui muito feliz no Remo, cara. Por mais que a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era o acesso, cara, eu fui muito feliz, eu me identifiquei com a torcida. Eu era muito querido lá pela torcida do Remo, pela diretoria em si. Tenho um carinho imenso pelo clube. E fiz uma Série C boa lá, C boa. Eu considero que foi o meu melhor campeonato até agora no profissional, que foi essa última Série C agora que eu joguei. E eu fui bem lá, que aconteceu até de eu acabar lá a Série C e eu cheguei até ir pro Sport, cara, Recife. Eu acompanhei isso. Você quase jogou no Sport, bateu na trave, né? Inscrição. Quase isso. Esse ano que passou agora, o Guto me ligou, perguntou a minha situação lá, assim que acabou a Série C. A gente tinha jogado um clássico no domingo, que era o último jogo. A gente tinha empatado um clássico Paysandu. Na segunda-feira ele me ligou, perguntou qual que era a minha situação. Aí eu falei a ele, aí perguntou como é que eu fazia para sair lá do Remo, aí tinha uma cláusula lá no contrato, viesse procura de time da Série B, eles tinham que me liberar. Até fiquei lá 10 dias, só que a CBF não me liberou para jogar por conta da quarta inscrição. Mas acontece, e acho que eu não me apego não a essas coisas. Tudo bem que poxa, o Sport, um grande clube, subiu para a Série A, então pensando assim, poxa, perdi um acesso. Mas não, acho que serve de aprendizado. Conheci alguns jogadores. O Hernani, que é cara que rodado aí, consagrado, né, no mundo da bola. Então, tipo, valeu a experiência. Infelizmente não deu certo. Quem sabe numa próxima aí, a gente tá com 23 anos aí para 24, então tem muita coisa água ainda para passar debaixo da ponte. Mas não fechou a porta, né, Daniel? Que é o mais importante, claro. Não, por motivo de legislação, né? Quem sabe lá na frente, né? O Sport ainda agora o Sport Série A, né? Vamos ver, quem sabe aí, né? Sim, valeu muito a experiência de ter ficado lá. Felizmente não deu, mas já eu ia firmar um contrato com eles lá até o fim do estadual e com opção de compra deles tudo ainda, mas infelizmente a CBF não me liberou, mas é isso aí, a vida que segue. Vamos para a próxima, como eu disse. Estamos preparados para isso, né? E eu até entrevistei o Daniel Paulista, né, que tá como técnico, né, agora do esporte, né?
e o Sport está se arrumando, tá com alguns problemas financeiros, vai que aí você tá na Inter, tá Sim, mais tranquilo, vai que, né, o males que vem para bem, né, vamos ver que lá na frente exatamente, tiver não, ajeitado é na dessa Série A, você volta. forma. Sei lá, tem que pensar sempre o copo cheio, né, Daniel? Sempre assim que é dessa Exatamente, maneira, né? Legal. Daniel, a gente exatamente. já está indo para a parte final da nossa live, né? Mas eu quero que você fale, claro, tem essa expectativa de volta do Paulista e você tem essa expectativa, quem sabe, uma Série B, ou até uma Série C, ou quem sabe até uma Série A. Tem um calendário nacional na sua vida ainda esse ano? Esse seria assim, poxa, se acontecesse isso, seria maravilhoso. Tá certo que tá um 2020 bagunçado para todo mundo, mas seria maravilhoso para você? Ah, cara, com certeza, né? A Série C é uma competição muito boa, né? Uma competição que eu já conheço aí, joguei nos últimos 2 anos. Uma Série B teve algumas procuras, fico feliz pelas procuras que teve. Tá na mão dos meus empresários. A gente está trabalhando também, a gente trabalha aí com Série C também. Cara, o importante é, como eu disse agora há pouco, o importante é sempre bom estar jogando. Eu tenho consciência que aqui na Inter, infelizmente, eu acabei no segundo jogo, me lesionei e acabei perdendo 4, 5 jogos ali do Paulistão, que isso pode se interferir em negociações futuras, mas assim, é, eu acredito muito em Deus, primeiramente, e também acredito muito no meu trabalho, no que eu venho fazendo nesses anos. Então, se vir Série B, Série C, Série D, Série A, o que vier, eu vou estar preparado. Se tiver que ir para fora do país, também vou estar preparado. Então, eu deixo meus empresários se preocupar com isso. Eu tento só focar naquilo que me interessa aqui, que no momento é só jogar bola. Até porque a gente conversa com muita gente da bola, né, Daniel? Laterais, tanto do lado direito como do lado esquerdo, há uma carência aí nessas posições, né? Então, se você tiver uma sequência em um clube aí, quem sabe coisas boas sempre estarão presentes na sua vida, né? Exatamente, é isso que a gente busca. Os clubes que a gente passa, a gente procura deixar uma boa impressão. E graças a Deus, nos clubes que eu passei, eu acredito que foi isso que eu deixei. E se tiver que voltar também para algum dos clubes, volto com o maior prazer. Deixei grandes amigos em todos eles e a gente está preparado, porque daí vier. Legal. O Aislan Velasco aqui, ó, com essa lataria também, tá tirando um sarro seu, Aislan aqui. É meu primo. É seu primo? O Caio também tá aqui dando risada, porque seu primo tirou um sarro. Meu cunhado. Seu cunhado, aí, ó, tá, a família inteira tá tudo tirando a casquinha sua. Que beleza, hein, Daniel? Não, E o Henrique queria saber que lá de Portugal, se o Gil Vicente, quando você jogou, estava na segunda ou na primeira divisão, Daniel. quando eu tive lá, estava a segunda liga. Joguei a segunda Tá. liga lá. Ah, legal. Poxa, Daniel, foi um prazer conversar com você. Desejo muita sorte para você na Inter de Limeira. Manda um grande abraço pro Nata. Realmente tive contato da matéria que a gente fez lá na pizzaria. Depois a gente comeu uma pizza, ficou conversando. É um cara muito gente boa. E, é claro, tive contato com ele bastante no Juventus, na época, quando ele jogou no Juventus. Manda um abraço para ele. Um abraço pro Elano também, que eu conheço um bom tempo na caminhada aí do futebol. E sucesso para você, viu? Na Inter e na sequência da sua carreira. Espero fazer outras lives com você. Mais importante ainda, viu, Daniel? Pô, Fred, agradeço a oportunidade, cara, de estar aí falando com você. Realmente um prazer. Quando teve o convite aí também, fiquei muito feliz. Cara, é isso. Espero que a gente possa falar mais aí. Como você disse, ainda mais importante aí em clubes maiores ainda. Claro. E a gente segue trabalhando, cara. É isso aí. Eu fico feliz aí pelo convite. Tamo junto. Obrigado mesmo pelo esse papo bacana aí que a gente teve agora. Legal, espero que você tenha gostado. Eu gostei. Cuide-se aí em Limeira. Lembrança para a esposa. Pro Au seu aí que é português, né? O seu europeu da casa. Cuidado aí, tudo de bom. Sucesso para você, Daniel. Valeu, Fred. Um abraço, meu. Tamo junto. Se cuida. Valeu. Um abração. Muito obrigado. Tchau, Agradecendo tchau. aqui o Daniel Vansan, que é nosso convidado, foi nosso convidado da live A Bola Não Para. Muito obrigado a todos que compareceram, mandaram seus recados. Até amanhã. Amanhã vamos falar de judô. Amanhã é judô, um atleta que falta só um carimbinho oficial para os Jogos Olímpicos 2021 no Japão. Até a próxima, gente. Um abração a todos. Boa noite.